Buenos dias a todos, aqui é o Dr. Alter, pesquisadora da Fundação SCP, e hoje vamos falar sobre a realidade vermelha. É possível dizer que os arquivos da Fundação estão cheios de monstros aterrorizantes. Essas criaturas mortais podem, em teoria, ser derrotadas ou pelo menos evitadas. Afinal, elas são apenas carne e osso, ou em alguns casos metal e concreto. Mas e se a realidade como você conhece um dia simplesmente quebrasse? Ou pior, se você fosse transportado para uma realidade tão assustadora que até a morte, que parecia ser sua única saída, se torna impossível? E isso nos traz ao tópico de hoje, um SCP-3001, uma realidade alternativa aterrorizante. A Fundação não é estranha a dimensões alternativas, mas o que foi experimentado pelo pesquisador Scranton no Site 120 é um pesadelo verdadeiramente único. Co-gerenciado pela sua esposa, a doutora Anna Langer, no Site 120 fazem-se pesquisas com SCPs perigosos de distorção da realidade para mitigar futuras violações de contenção. Os distorcedores de realidade estão entre alguns dos SCPs mais assustadores, como o SCP-106, o criador de dimensões de bolso e até o Dr. Wondertainment. O objetivo de Scranton e Lang é estudar mais essas entidades, um objetivo admirável, porém um pouco ambicioso. Em 2 de janeiro de 2000, durante o teste de uma nova tecnologia criada pelo casal, o desastre finalmente aconteceu. Scranton e Lang já haviam tido os cérebros capazes de criar várias ferramentas valiosas para a Fundação, como as âncoras de realidade Scranton, que eram capazes de lutar contra distorcedores de realidade poderosos. A criação do estabilizador Scranton era uma variante mais avançada dessa invenção anterior, mas as coisas foram muito fora do controle. Dr. Scranton e vários outros pesquisadores estavam reunidos em testes de rotina para os protótipos dessa nova tecnologia. Enquanto outros técnicos faziam testes de diagnóstico, Scranton avaliava as luzes do painel. A luz vermelha piscando no painel afirmava que a gravação estava começando para os testes. Mas por mais que tudo pareça que estava em controle, você sabe muito bem que isso não significa que você está seguro quando você está trabalhando para a Fundação SCP. Scranton começou a operar a máquina, sem saber que abaixo dele estava se iniciando uma atividade sísmica, um terremoto horrível que abalou toda a base. Os pesquisadores agarraram tudo que estava mais próximo enquanto o mundo tremia ao seu redor. Em seu pânico, o Dr. Scranton agarrou-se ao painel de controle, enquanto uma explosão sísmica fez os circuitos entrarem em curto-circuito. Houve uma explosão de luz magnífica e ofuscante, e quando o estrondo cessou, apenas o médico havia sumido. Ele havia sido apagado da realidade. O terremoto havia causado um mau funcionamento mortal na máquina, destinada para estabilizar a realidade. Ao invés disso, ela criou uma fenda nela, arrastando o infeliz médico para o esquecimento. Sua esposa, a Dra. Lang, e os pesquisadores que idolatravam o Dr. Scranton ficaram arrasados com sua morte. Mas o único lado positivo que eles chegaram à conclusão é de que teria sido uma morte rápida e indolor, o que é uma coisa rara para os trabalhadores da Fundação SCP. Mas, infelizmente, não é assim que a história do Dr. Scranton terminou. Não, na verdade é aqui que tudo começa. Como sabemos disso? Bom, no novo lugar infernal onde o Dr. Scranton foi transportado, o painel que ele estava se segurando foi junto com ele, e a luz vermelha continuou piscando e gravando dados de áudio desse local anômalo. Não que o Dr. Scranton percebesse, pelo menos não a princípio. Até onde ele sabia, de repente ele foi transportado para um local escuro como o breu. Sem visões, sem sons, sem cheiros. Um verdadeiro nada. No início o médico ficou confuso. Em um segundo ele estava testando sua nova tecnologia. E de repente ele estava em lugar nenhum. Apesar da situação atual, o médico ainda era um homem inteligente e racional. Ele levou um momento para se recompor, esperando que com o tempo seus olhos se ajustassem à escuridão ao seu redor. Mas nesse momento nunca chegou. A escuridão permaneceu muito absoluta. Assim como a escuridão em outros SCPs que desafiam a realidade, como a escada mortal. SCP-087. A escuridão aqui parecia espessa e parecia envolver o médico. Ele não queria se entregar ao desespero e morrer naquele lugar, então começou a andar. Ele buscava encontrar a saída, ou esperava que a Fundação encontraria a saída e resgataria ele. Mas esse temperamento dele ficaria alterado se ele soubesse que a Fundação tinha considerado ele morto, e a equipe estava, na verdade, triste, pensando na sua morte e não buscando uma forma de resgatá-lo.
O problema de Scranton estava prestes a enfrentar é que essa nova realidade não funcionava de forma convencional. Ele andava e andava, mas não parecia se aproximar ou se afastar de nada. Mas como ele poderia saber para onde estava indo? Afinal, só havia escuridão total, não tinha ponto de referência para auxiliar na navegação. O médico andou para um lado para o outro, gritou dias a fio, mas não fez nenhum progresso. Ele estava sozinho em um mundo vazio. Não tinha escolha, então continuou andando e andando. Por 11 dias ao todo. Durante esse tempo ele sentiu sua fome e sede crescerem. Ele estava com uma dor terrível, uma mistura de fome e desidratação, mas a liberação da morte não parecia vir para ele. Ele teria que aprender as regras desse novo lugar de maneira mais difícil possível. Ele descobriu que não poderia morrer ali. Ele andou de um lado para o outro, repetiu os fatos para si mesmo, esperando se ancorar em alguma realidade, no que ele ainda sabia. Seu nome, Robert Scranton, idade 39, aniversário 19 de setembro de 1961, cor favorita azul, música favorita Living on a Prayer, e esposa Anna. Pouco a pouco as palavras pareciam tornar-se sem sentido em sua boca. À medida que o terror crescia, assim ele sentiu que estava prestes a perder a cabeça. Ele finalmente notou algo na escuridão sem fim. Ele encontrou uma luz vermelha brilhante no painel de controle da LSS. De onde veio isso e como ainda estava gravando? O médico não fazia mais ideia, mas estava grato por qualquer tipo de familiaridade na estranha escuridão ao seu redor. Talvez este painel pudesse ser a chave para salvá-lo dessa escuridão infernal. Seja qual for o caso, não havia como negar que ter o painel aqui era melhor que nada. Pelo menos quando fosse encontrado, se algum dia fosse encontrado, as pessoas saberiam o que havia acontecido com ele. À medida que os dias passavam, ele continuava a sobreviver misteriosamente. Dr. Scranton deduziu que não precisava de comida ou de água para sobreviver neste lugar. A localização tinha algum efeito anômalo em seus habitantes. À medida que os dias passavam, se transformavam em semanas vagando na escuridão. Dr. Scranton deduziu que ele não estava mais numa dimensão normal. Ele estava numa dimensão de bolso totalmente separada, muito parecida com aquela possuída pelo SCP-106, um vazio perfeito e autocontido, agora fracamente iluminado por uma luz vermelha de painel. Dr. Scranton vasculhou ainda mais o vazio ao seu redor, por meses a fio, a dor de suas deficiências crescendo cada vez mais. Ele não estava chegando a lugar nenhum. Tudo o que ele tinha certeza é que estava se movendo, ou parecia estar se movendo em uma escuridão que girava ao redor dele. Em vez de andar em uma superfície plana, ele estava na verdade se movendo em todas as direções em um plano tridimensional. Um contínuo espaço-tempo parecia estar inteiramente quebrado aqui. A intenção consciente de se mover era tudo o que ele tinha. Não desistia noção de posicionamento nenhum. Dr. Scranton sabia que esse lugar quebrava cada uma das leis dos parâmetros de realidade de Cashel. Em seus anos trabalhando com uma infinidade de distorcedores da realidade no sítio 120, ele criou a teoria do campo Hume. O campo Hume era o campo de realidade. Antes de voltarmos ao pesadelo semi-vivo do Dr. Scranton, a teoria Hume tem que ser explicada um pouco melhor. Hume é então uma unidade de medida de força. Na verdade, ela mede a quantidade de realidade em uma dimensão. Em essa dimensão 3001, ela tinha um campo Hume extremamente baixo. Violações de universo e incidências anômalas, todas aconteciam o tempo inteiro nessa realidade. Essa realidade simplesmente era muito pouco real. Foi por essa razão que a fome e a desidratação nunca o dominaram, apesar de ele estar sempre sob uma grande dor, sempre sentindo fome, sempre sentindo sede. Dr. Scranton não ficou preso nessa dimensão por semanas ou meses, ele ficou preso por anos na escuridão. Isso causou um pesadelo em seu corpo e mente. A pequena luz vermelha piscando em seu painel de controle tornou-se a única amiga dele nos passar dos anos. Ele mantinha conversas inteiras com sua única fonte de iluminação. Ele sabia que seus dias estavam contados se ele não escapasse da dimensão. Em cerca de 3 anos, o campo Hume iria diminuir ainda mais e ele começaria a se tornar irreal, assim como essa própria dimensão. Ele se sentia otimista com o pouco progresso que ele conseguia fazer lá. Continuou falando no gravador, ficando cada vez mais completamente louco. Mas isso só iria atrasá-lo por um tempo. Sozinho, falando cada vez mais sem parar na escuridão para tentar manter sua sanidade, vendo sua mente escorregar nos limites dessa dimensão de bolso, enquanto tudo mudava e se mantinha o mesmo ao seu redor. Ele viu seu corpo
também se tornando cada vez mais irreal. Seus órgãos escorriam para fora do seu corpo e mesmo assim ele não morria. Em seu registro de áudio assustador, o médico descreveu como suas mãos se espalhavam como teias de aranha pela dimensão. Com o tempo, cada vez menos dele era humano. Ele continuava vivo, mas ele já não se reconhecia mais. À medida que o campo Hume diminuía cada vez mais, tudo ficava cada vez mais irreal ao redor dele. Ele se fundia cada vez mais com a máquina e a realidade ficava cada vez mais estranha. Sua mente e seu corpo ficavam distorcidos e o médico tinha uma noção cada vez mais terrível da sua realidade. Mas então, como sabemos que tudo isso aconteceu? Bom, muito parecido ao primeiro evento que levou o doutor para lá. 6 anos depois, durante testes com nova tecnologia de dobra de realidade, ocorreu o retorno repentino do painel de controle da LSS que tinha sido desaparecido há 6 anos. Os únicos vestígios do Dr. Scranton foram alguns órgãos e o sangue que revestiam o painel de controle. Tudo isso só serviu para piorar o luto da Dra. Anna Heng. Até hoje, Dr. Scranton, anteriormente uma das mentes mais brilhantes da Fundação, permanece preso naquele pesadelo, o SCP-3001. Sob condição atual, espera-se que o médico ainda esteja vivo, mesmo 20 anos distorcido pelo baixo campo Hume, nos escurecidos confins do SCP-3001. Mas para o bem do médico, torcemos para que eventualmente ele consiga ver o seu fim e consiga descansar em paz, pois a realidade que ele vive parece ser o próprio inferno. Bom, muito obrigado por assistir o vídeo. Se você não quiser parar na realidade vermelha, lembre-se de se inscrever no canal, meter o dedinho no sino, ajude a divulgação do canal e assistam outros vídeos para ajudar no algoritmo. Bom, por hoje é isso, muito obrigado e até a próxima. Falou!